Esse é o vídeo para você que quer entender a engenharia da recuperação de energia do motor da Fórmula 1 e compreender se temos, portanto, uma Fórmula 1 artificial ou se ainda temos o talento nato e puro do piloto, com o resultado das ultrapassagens que temos visto nesse primeiro semestre da Fórmula 1 2026. Aqui no canal eu já tenho vídeo onde eu falo item por item, componente por componente do motor da Fórmula 1. Ele vai ficar no final desse conteúdo, mas esse vídeo eu vou explicar numa analogia mais simples possível de entender, de forma que quando você for para o próximo vídeo, vai ficar muito mais fácil você ir componente por componente e compreender como é essa recuperação de energia e como os pilotos e engenheiros utilizam nessa Fórmula 1 2026. O início da temporada da Fórmula 1 2026 começou com alguma controvérsia quando se trata da paixão pura da pilotagem, da essência da arte de pilotar, do braço puro do piloto para obter ultrapassagens e defesas de posição. Vimos, por exemplo, na famosa 130R do circuito de Suzuka, os pilotos perderem velocidade, a potência do motor reduzir, porque a descarga de energia era suprimida para que eles pudessem não perder toda a potência no restante do circuito. Ou seja, trechos lendários que foram icônicos com pilotos do passado passaram a ficar xoxo na hora que a gente estava assistindo uma corrida. Será que é essa a Fórmula 1 que queremos? E como compreender isso? Isso fica muito simples, numa analogia fácil e prática de você compreender como acontece a recuperação de energia. Pense no sentido de uma bicicleta. Quando você tem, por exemplo, as suas pernas como pistões e elas movem uma manivela, que é a própria pedaleira. Assim, o motor de um Fórmula 1, o motor de ciclo Otto, exatamente como o seu motor do carro de rua, motor 4 tempos, ele funciona no sentido de que os pistões, um sobe, outro desce, no caso do motor a combustão de um Fórmula 1, é o motor V6, 3 cilindros para cada lado, nesse formato, movimentando uma árvore de manivela chamada virabrequim. Como eu disse, no próximo vídeo que eu vou deixar para você e também na descrição, todos esses componentes vão ser explicados de uma forma técnica, mas segue a linha desse raciocínio simples e fácil de entender. Quando você tem um motor chamado MGU-K, Motor Generation Unit Kinetic, esse kinetic diz respeito à cinética. É um motor elétrico que ele simultaneamente gera energia elétrica armazenada na bateria com base no movimento. Ou seja, quando esse virabrequim, essa árvore de manivela, gira aceleradamente, assim como acontece numa hidrelétrica, quando a água passa com alta velocidade pelas turbinas, girando as turbinas, e fazendo a geração de energia elétrica, ou nas paletas das hélices da energia eólica girando pelo vento e captando e, consequentemente, gerando energia elétrica, a mesma coisa acontece com o MGU-K. Aí você já tem uma resposta do porquê que os pilotos, desde a pré-temporada, procuravam fazer o giro do motor elevar. No seu carro de rua, por exemplo, quando você reduz de uma quinta para a terceira, ou de uma quarta para a segunda, o RPM do seu motor sobe, porque agora o virabrequim está girando mais rápido, e o MGU-K acoplado ao virabrequim, essa árvore de manivela, a pedaleira da bicicleta, faz com que a energia seja captada e colocada na bateria. Por isso você viu técnicas de pilotagem no início da pré-temporada, quando os pilotos jogavam uma primeirona lá no Bahrein para tentar regenerar energia e usar nos pontos cruciais de ultrapassagem. Além disso, você tem uma situação que o MGU-K despeja energia, obviamente, direto no virabrequim. Então imagina, nessa analogia da bicicleta, que alguém pegue nos seus calcanhares e dê mais potência, aliviando sobre o quanto você tem que fazer de esforço com as suas pernas, seus pistões, para ter potência. Então assim funciona a captação e o uso de energia através do motor da Fórmula 1 recente,
por esse MGU-K. Acontece que o MGU-K também capta energia através da frenagem e, por isso, tivemos, além do lift and coast, ou seja, o piloto tirando o pé do acelerador, deixando o carro rolar em marchas de baixa rotação para captar energia, o uso excessivo dos freios. E nesse quesito, Lewis Hamilton leva uma vantagem em relação, por exemplo, ao regulamento passado do efeito solo, onde o carro tinha que estar mais equilibrado, a plataforma mais assentada, que fazia com que o estilo de pilotagem de Hamilton fosse prejudicial, porque quando freia muito dentro da curva, como é o estilo de Hamilton, faz com que a plataforma desequilibrasse e, consequentemente, prejudicando o efeito solo. Numa frenagem mais agressiva, Hamilton leva vantagem, consequentemente, inclusive, leva vantagem sobre Leclerc com as modificações que foram feitas pela Ferrari, e ele tem essa vantagem. Fora isso, Hamilton também adotou aquilo que a gente vinha falando em vídeos do passado. Passou a utilizar o simulador, teve uma nova relação mais direta e ampla com o seu engenheiro, e está aí o resultado. Ou seja, a minha crítica do passado não se tratava de uma crítica nominal à pessoa de Hamilton, mas à sua ética de trabalho. No momento que ele muda a ética de trabalho, no momento que a própria engenharia se modifica também, ele vem obtendo os resultados. E o que acontece, por exemplo, com o Verstappen nas largadas do início do ano, ele que é um piloto que utiliza muito freio motor, e o freio motor você usa muito da marcha reduzida, é aquilo para você não descer uma ladeira na banguela, você consequentemente vai na direção oposta do uso da energia, e por isso as largadas da Red Bull ficaram prejudicadas, como a largada que ele teve, por exemplo, no Grande Prêmio de Mônaco. Isso é uma defesa de Verstappen, uma apologia a Hamilton, nada disso. Isso não é um ato de defender esse ou aquele, mas para te ajudar a entender como que automobilismo não é corrida dos Flintstones, não é o cara correndo sozinho, o carro é preponderante e o piloto precisa entender o equipamento e participar junto com ele na sua evolução e adaptação, como o Verstappen vem fazendo ao longo da temporada e obtendo pódios, conseguindo resultados, não ainda superiores às Mercedes e às Ferraris, que são superior ao carro da Red Bull. Tudo isso, então, faz com que a gente compreenda uma Fórmula 1 onde o piloto precisa, junto com o seu engenheiro, fazer uma configuração do software para que esse motor elétrico, o MGU-K, consiga captar energia na hora certa, despejar energia na hora correta também, em momentos cruciais, e por isso você tem esse passa ou repassa. E fica a pergunta que eu vou deixar nos comentários para que você possa tecer a sua opinião. Será que com isso tivemos uma Fórmula 1 artificial, onde um piloto prepara uma ultrapassagem ou uma defesa de ultrapassagem, simplesmente apertando alguns botões no volante e não mais aquela preparação de ultrapassagem que tínhamos no tempo de Nelson Piquet versus Ayrton Senna, ou até numa Fórmula 1 um pouco mais recente, no tempo de Schumacher e Alonso? E será que essa é a Fórmula 1 que nos dá ânimo de assistir? Bom, na sua tela eu vou deixar agora um vídeo onde eu apresento essa mesma explicação, mas agora você vai compreender componente por componente como funciona o motor da Fórmula 1 recente. Coloca nos comentários novas dúvidas para que novos vídeos possam ser feitos aqui no Fórmula Brum. Muito obrigado por assistir os vídeos do nosso canal.